Juruna, irei te contar sobre o tormento que persegue minha família. Dentro da minha própria família quase ninguém gosta de tocar nesse assunto. Mas eu decidi escrever porque isso acompanha a gente há gerações e eu mesma já vi aquela coisa mais de uma vez. Meu nome é Amanda. Esse não é meu nome verdadeiro, mas é o que vou usar aqui, porque ainda moramos na mesma região onde tudo acontece. Minha família tem uma fazenda perto de Jussara, no interior de Goiás. É uma região cheia de estrada de terra, pasto, mato fechado e morros baixos. Quem conhece o interior sabe como é: poucas casas, vizinhos distantes e noites muito escuras. Quando eu era criança, minha avó já dizia uma coisa que eu só fui entender anos depois. Ela sempre falava assim: Amanda, quando escutar cachorro chorando de madrugada, não abre a porta. Eu perguntava por quê, e ela só respondia: porque não é cachorro. Na época eu achava que era só coisa de gente velha. Mas o que aconteceu com a minha família, segundo as histórias dela, lá pelos anos 50, quando a fazenda ainda era bem maior, algumas coisas começaram a acontecer durante certas noites do mês, sempre perto da lua cheia. Os cachorros enlouqueciam, as galinhas amanheciam mortas, e o gado aparecia assustado, quebrando cerca e correndo como se tivesse visto alguma coisa. Meu bisavô dizia que era onça, mas tinha um detalhe estranho: não tinha marca de ataque. Alguns animais apareciam só mortos, sem sangue, e às vezes com as costelas afundadas como se algo muito forte tivesse apertado o corpo. A primeira pessoa da família que disse ter visto alguma coisa foi meu tio-avô Joaquim. Isso foi no começo dos anos 70. Ele estava voltando da cidade numa moto velha, pela estrada de terra que liga a fazenda até o centro de Jussara. Eram quase 2 da manhã. Naquela época não tinha quase iluminação nenhuma, só o farol da moto e o céu cheio de estrelas. Ele contou que quando estava passando por uma parte da estrada onde tem um pedaço de mata mais fechada, os cachorros das fazendas vizinhas começaram a latir todos ao mesmo tempo. Mas não era latido normal, era aquele latido desesperado, como se estivessem vendo alguma coisa. Ele diminuiu a velocidade. Foi aí que viu algo atravessando a estrada. Segundo ele, primeiro parecia um homem, mas tinha alguma coisa errada. A coisa era muito alta, muito mais alta que uma pessoa normal, e andava meio curvada. Ele disse que parou a moto, e ficou olhando. A coisa também parou no meio da estrada, e virou a cabeça na direção dele. A luz do farol bateu direto no rosto daquilo. Meu tio-avô dizia que nunca esqueceu aqueles olhos. Brilhavam, mas não era brilho de animal. Era um brilho estranho, meio amarelado. Ele travou, ficou parado, sem conseguir acelerar. Então aquela coisa começou a andar na direção da moto, devagar, arrastando os pés. Foi quando ele percebeu outra coisa. Os braços eram longos demais, quase chegavam no joelho, e as mãos pareciam garras. Ele disse que naquela hora o cheiro chegou primeiro. Um cheiro muito forte, mistura de bicho molhado com carne podre. Ele entrou em pânico, acelerou a moto com tudo e saiu levantando poeira pela estrada. Quando chegou na fazenda estava branco, tremendo e quase sem voz. Naquela mesma semana ele foi até a casa do vizinho mais próximo da fazenda, um homem chamado Antônio. Ele morava sozinho numa propriedade antiga que ficava a uns 2 quilômetros da nossa. E foi ali que a história ficou ainda mais estranha, porque quando meu tio-avô contou o que tinha visto, o velho Antônio ficou quieto por um tempo. Depois falou uma frase que marcou a família inteira. Ele disse: "Se você viu perto da mata grande, então você viu ele." Meu tio-avô perguntou: "Ele quem?" E o velho respondeu: "O homem que vira bicho." Na época todo mundo riu, mas depois disso, os relatos começaram a aumentar. Meu pai mesmo tem uma história que aconteceu quando ele era adolescente. Isso foi por volta de 1989. Ele tinha uns 17 anos. Naquela noite ele estava dormindo no quarto que ficava no fundo da casa da fazenda. Era um quarto simples, com uma janela de madeira que dava direto para o curral. Por volta das 3 da manhã ele acordou com os cachorros, não latindo, chorando. Quem mora no interior sabe quando o cachorro está chorando de medo.
É diferente. Ele levantou, foi até a janela e abriu um pouco a madeira. A lua iluminava o pasto e ele viu os cachorros todos encolhidos perto do curral. Nenhum deles estava latindo, só olhando para o mato. Meu pai também olhou e disse que naquele momento viu alguma coisa sair de dentro das árvores. Uma silhueta grande, muito grande. Ela saiu da mata andando em duas pernas, devagar, passando pelo pasto. E foi aí que ele percebeu que aquilo estava vindo na direção da casa. Ele disse que congelou, porque aquilo não parecia exatamente um animal, mas também não parecia gente. O corpo era todo coberto de pelos escuros, as costas eram arqueadas, e a cabeça parecia de lobo, mas maior, muito maior. A criatura chegou perto da cerca do curral e pulou, com uma facilidade absurda. Caiu no meio dos bois. O gado entrou em desespero. Começou a correr e se empurrar. Mas a coisa não atacou. Ela só ficou ali, andando entre os animais, como se estivesse escolhendo. Meu pai disse que naquele momento a criatura virou a cabeça na direção da casa e olhou direto para a janela onde ele estava. Mesmo no escuro, ele teve certeza. A coisa estava olhando para ele. Ele fechou a janela na mesma hora, travou a madeira e ficou sentado na cama sem conseguir dormir. Na manhã seguinte encontraram uma novilha morta perto da cerca, sem pedaços arrancados, sem sinais de ataque de onça, só o corpo esmagado, como se algo muito forte tivesse segurado ela. E isso virou rotina na família. Relatos aparecendo de tempos em tempos, sempre parecidos, sempre perto da mesma região, e sempre envolvendo uma coisa estranha, o mesmo vizinho, o homem chamado Antônio, porque tinha algo muito esquisito sobre ele. Ele morava sozinho, nunca recebia visitas, e durante muitos anos, algumas pessoas da região diziam uma coisa que parecia absurda, que ele desaparecia de casa em certas noites, principalmente nas noites de lua cheia. Mas Juruna, eu mesma só comecei a acreditar nisso anos depois, quando algo aconteceu comigo. Eu tinha 19 anos. Era julho de 2016. E aquela noite foi a primeira vez que eu vi aquela coisa de verdade. Mas o que aconteceu naquela madrugada foi o que me fez começar a acreditar que talvez o lobisomem que assombra minha família há gerações pode realmente ser o nosso vizinho. E o que aconteceu naquela noite começou de um jeito muito simples, com um barulho. Um barulho estranho, vindo do lado de fora da casa. Não era um barulho alto. Na verdade era o contrário. Era baixo demais, como se alguma coisa estivesse andando devagar pelo terreiro. Eu lembro de olhar no celular para ver a hora. 02:41 da madrugada. Na fazenda, nesse horário, o silêncio é total. Só se escuta grilo, vento passando no mato ou algum boi se mexendo no curral. Mas aquilo não era nada disso. Parecia passos, pesados, arrastados. Eu fiquei parada na cama escutando. O piso da casa da fazenda é de madeira antiga, então qualquer movimento dentro da casa faz barulho. Mas aquele som estava vindo de fora, do terreiro. De repente escutei outro som. Um dos cachorros começou a rosnar. Não latir, rosnar. Era o Thor, um cachorro grande que meu pai tinha na época. Ele era bravo com qualquer coisa que aparecesse perto da casa. Mas naquele momento o rosnado dele parecia diferente, baixo, cheio de medo. Logo depois, silêncio, total. Foi isso que me arrepiou, porque cachorro que rosna normalmente começa a latir. Mas ele não latiu, ele simplesmente parou. Eu levantei da cama devagar. O quarto estava completamente escuro. A única luz vinha da lua entrando pelas frestas da janela de madeira. Eu caminhei até a janela. Cada passo meu fazia o chão ranger. Eu lembro que até tentei pisar mais leve para não fazer barulho. Quando cheguei perto da janela, eu fiquei parada alguns segundos, escutando. Nada, nem grilo, nem vento, nem cachorro. Era um silêncio tão estranho que parecia que o mundo tinha parado. Eu coloquei a mão na madeira da janela e empurrei um pedacinho, só o suficiente para olhar para fora. A luz da lua iluminava o terreiro da fazenda. Dava para ver o curral mais ao fundo, o galinheiro e parte da cerca que separava o pasto. Foi aí que eu vi os cachorros,
Todos eles estavam perto da varanda, mas não estavam latindo, estavam encolhidos, com o rabo entre as pernas, e olhando todos para a mesma direção. O mato, o pedaço de mata que começa logo depois do curral. Eu senti um frio na barriga, porque aquilo era exatamente como meu pai descrevia nas histórias antigas. Quando alguma coisa aparecia, os cachorros ficavam assim. Eu continuei olhando, tentando enxergar alguma coisa. Foi quando o Thor apareceu. Ele saiu devagar de trás de um tambor de ração que ficava perto da cerca. Mas ele não estava andando normal. Ele estava rastejando, literalmente rastejando no chão, como se estivesse tentando se esconder. Eu nunca tinha visto um cachorro daquele tamanho agir daquele jeito. Ele olhava fixo para a mata e choramingava baixo. Foi aí que eu escutei o barulho de novo. Mas agora eu entendi melhor. Não era passo exatamente. Era algo pisando no capim alto. Um som de mato se mexendo. Algo grande, muito grande. Dentro da mata, eu prendi a respiração e continuei olhando. De repente, o mato se abriu e alguma coisa saiu de dentro da escuridão. Primeiro apareceu a cabeça, depois os ombros, e quando aquilo saiu completamente da mata, eu senti meu corpo inteiro gelar. Era enorme, muito maior do que qualquer pessoa. Devia ter quase 2 metros de altura, talvez mais. O corpo inteiro era coberto por pelos escuros, mas o que mais me marcou foram as pernas. Elas eram dobradas de um jeito estranho, como as pernas de um animal. Mesmo estando em 2 pernas, a criatura andava curvada, devagar, e cada passo parecia pesado. Eu fiquei sem conseguir me mexer. Aquela coisa caminhou pelo pasto, passou pela cerca como se fosse nada, e caiu dentro do curral com um salto absurdo. Os bois começaram a se agitar, bufando, batendo nas tábuas, mas a criatura não atacou nenhum deles. Ela apenas andava no meio deles, como se estivesse procurando alguma coisa. Então ela parou, ficou completamente imóvel, e lentamente virou a cabeça, na direção da casa, na direção da minha janela. Juruna, mesmo na distância, eu consegui ver os olhos. Eles refletiam a luz da lua, amarelos, brilhando, e naquele momento eu tive uma sensação muito estranha, uma sensação de que aquela coisa sabia exatamente onde eu estava. Eu me abaixei na mesma hora. Meu coração estava batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Eu fiquei ali no chão do quarto, sem coragem de olhar de novo. Alguns segundos depois, eu escutei um barulho forte no curral, madeira quebrando, os bois correndo, depois um som pesado caindo no chão, e então, silêncio. Um silêncio pesado, que durou vários minutos. Eu não sei quanto tempo fiquei ali parada, talvez 10 minutos, talvez mais, mas a curiosidade falou mais alto. Eu levantei devagar e olhei pela janela outra vez. O curral estava vazio. Os bois estavam todos amontoados num canto, assustados, mas a criatura tinha sumido, desaparecido completamente. Eu quase achei que aquilo tinha ido embora, mas foi nesse momento que algo aconteceu bem do lado da casa. Um som, passos, muito mais perto agora, no terreiro, lentos, pesados, vindo exatamente na direção da minha janela. Eu senti meu estômago afundar, porque naquele momento ficou claro uma coisa: aquilo sabia que tinha alguém na casa, e estava vindo conferir. Os passos pararam, bem debaixo da janela. Eu não estava vendo nada, mas eu conseguia ouvir a respiração. Juruna, era uma respiração pesada, grossa, como se um animal enorme estivesse parado ali. E foi nesse momento que algo arranhou a madeira da parede, devagar, fazendo um som comprido, como se uma garra estivesse passando pela parede da casa. Eu congelei, porque naquele instante eu tive certeza absoluta. Aquela coisa estava do lado de fora, e estava tentando descobrir se eu ainda estava olhando. Mas o que aconteceu segundos depois foi o momento em que eu percebi que talvez o lobisomem que ronda nossa fazenda há gerações não seja apenas um bicho. Talvez seja realmente alguém que mora muito perto da gente. E o que aconteceu logo depois disso foi o que me fez começar a desconfiar do nosso vizinho. Naquela hora eu ainda estava agachada no chão do quarto,
sem coragem de olhar pela janela. A respiração daquela coisa continuava ali fora, pesada, lenta. Parecia que estava farejando o ar. Eu conseguia ouvir o som do ar entrando e saindo, como se fosse um fole gigante. Então veio outro som, um arranhão na madeira, mais forte dessa vez. A parede da casa rangeu. Eu senti um arrepio atravessar meu corpo inteiro, porque ficou muito claro uma coisa: aquilo estava encostado na casa, muito perto, e parecia estar passando a mão ou a garra pela parede. Eu fiquei tentando não fazer barulho nenhum, nem respirar direito. Então, silêncio. A respiração parou. Por alguns segundos ficou tudo quieto. Foi quando ouvi passos novamente. Mas agora eles estavam se afastando, lentos, pesados, passando pelo terreiro, indo em direção ao curral. Eu contei mentalmente os segundos: 10, 20, 30. Quando achei que já tinha passado tempo suficiente, criei coragem e levantei devagar. Aproximei o rosto da fresta da janela e olhei. A criatura estava no meio do terreiro, iluminada pela lua. Eu vi melhor dessa vez, muito melhor do que antes. Ela era ainda maior do que parecia. Os ombros eram largos, o peito era enorme, os braços eram longos demais para um ser humano. Chegavam quase no joelho. O corpo inteiro era coberto por pelos escuros e grossos. As pernas eram dobradas para trás de um jeito estranho, como as pernas de um cachorro ou de um lobo. Mas o que mais me marcou foi a cabeça. Era claramente a cabeça de um lobo, focinho comprido, orelhas pontudas e dentes grandes demais. Aquela coisa estava parada, cheirando o ar, virando a cabeça lentamente, como se estivesse tentando localizar alguma coisa. Eu fiquei completamente imóvel. Então aconteceu algo que até hoje me dá arrepios. A criatura virou o corpo e começou a caminhar em direção à estrada de terra que passa na frente da fazenda. Era a estrada que levava até a propriedade do nosso vizinho, o velho Antônio. Ele morava sozinho numa fazenda antiga, mais ou menos 2 quilômetros da nossa. A casa dele era velha, de madeira também, cercada de mata. E ele sempre foi um homem muito estranho. Quase não falava com ninguém, quase nunca ia na cidade, e tinha um hábito esquisito. Ele desaparecia por dias, às vezes semanas, mas sempre voltava. Eu vi aquela criatura atravessar o terreiro, passar pela cerca e entrar na estrada de terra, andando em 2 pernas. Devagar, pesado, depois sumiu na escuridão. Eu fiquei olhando por alguns minutos, sem entender o que tinha acabado de acontecer. Meu corpo inteiro estava tremendo. Eu sabia que não tinha sido sonho. Eu tinha visto, claramente. Na manhã seguinte a fazenda estava um caos. Os bois tinham quebrado parte da cerca do curral. Alguns estavam espalhados pelo pasto, e uma novilha estava morta, caída perto da porteira, sem pedaços arrancados, sem sangue espalhado, mas o corpo estava todo amassado, como se algo extremamente forte tivesse apertado ela. Meu pai ficou furioso achando que poderia ser algum animal grande, mas eu contei o que vi. Ele ficou quieto, muito quieto. Depois olhou para mim e perguntou: "Você viu ele andando em 2 pernas?" Eu respondi que sim. Ele passou a mão no rosto e falou algo que me deu um frio na espinha. Ele disse: "Então ele voltou." Naquela tarde meu pai decidiu ir até a fazenda do vizinho, a propriedade do velho Antônio. Ele disse que queria perguntar se ele tinha visto alguma coisa durante a noite. Eu fui junto. A estrada de terra era cercada de pasto e pequenos pedaços de mata. Demoramos uns 15 minutos de caminhonete até chegar lá. A casa do velho Antônio ficava num terreno mais alto, rodeada por árvores. Quando chegamos, a porta da casa estava fechada, mas tinha fumaça saindo da chaminé. Meu pai bateu palmas, chamou pelo nome dele. Depois de alguns segundos, a porta abriu e o velho apareceu. Juruna, quando eu olhei para ele, algo me deu um arrepio imediato. Ele parecia cansado, muito cansado, os olhos fundos, a pele pálida, e tinha alguns arranhões no braço. Meu pai perguntou se ele tinha escutado alguma coisa estranha na madrugada. O velho ficou olhando para nós dois por alguns segundos.
Depois respondeu que não. Mas enquanto ele falava, eu reparei em algo. No canto da varanda da casa dele, tinha barro no chão, muito barro, como se alguém tivesse chegado ali com os pés completamente sujos de terra e capim. E o cheiro? Eu senti um cheiro familiar, fraco, mas eu reconheci na hora. O mesmo cheiro que senti na noite anterior perto da janela. Um cheiro forte, de bicho molhado, misturado com algo podre. Eu olhei novamente para o velho Antônio. Ele percebeu que eu estava observando. E por um segundo ele sorriu. Foi um sorriso estranho, pequeno, quase torto, e falou algo que eu nunca esqueci. Ele disse: "Vocês ouviram os cachorros chorando essa noite?" Meu pai respondeu que sim. Então o velho disse uma frase que até hoje ecoa na minha cabeça. Ele falou: "Quando os cachorros choram assim, é porque ele passou por perto." Meu pai perguntou: "Ele quem?" E o velho respondeu devagar, quase sussurrando: "O bicho da mata." Na hora meu pai ficou em silêncio, mas quando voltamos para a caminhonete, ele disse algo que mudou tudo. Ele falou: "Amanda, você percebeu os arranhões no braço dele?" Eu disse que sim. Então meu pai falou: "Pareciam garras." Eu senti um gelo na barriga, mas aquilo ainda não era a parte mais assustadora, porque nas semanas seguintes, outras pessoas da minha família começaram a ver a mesma criatura. Minha prima, meu tio, até um peão que trabalhava na fazenda. Sempre a mesma descrição, sempre a mesma coisa. Um bicho enorme, andando em duas pernas, saindo da mata, e quase sempre indo na direção da fazenda do velho Antônio. Mas Juruna, o que aconteceu 3 meses depois? Foi a noite em que aquela coisa não apenas apareceu de novo. Ela começou a perseguir alguém da minha família. E foi nesse dia que aconteceu a coisa mais assustadora que já ouvimos naquela região. Porque dessa vez, alguém viu algo que ninguém deveria ver. A transformação. Isso aconteceu uns 3 meses depois daquela noite em que eu vi a criatura no terreiro. Quem passou por isso foi meu primo Rafael. Ele trabalhava com meu pai na fazenda naquela época. Cuidava do gado, arrumava cerca, essas coisas. Ele era do tipo que não acreditava em nada dessas histórias. Sempre dizia que aquilo era exagero da família, que devia ser onça, ou algum cachorro do Mato Grande. Até aquela noite. Era começo de outubro de 2016. O tempo estava seco, típico do interior de Goiás naquela época do ano. Poeira nas estradas, capim amarelado e o vento quente passando pelo pasto. Naquela noite meu primo tinha ido até a cidade de Jussara resolver umas coisas. Ele saiu da cidade e já era quase meia-noite. Pegou a estrada de terra que corta as fazendas e segue em direção à nossa propriedade. Era uma noite de lua cheia, daquelas que iluminam tudo. Ele estava de moto. A estrada estava completamente vazia, só o barulho do motor e o vento. Quando ele passou por um trecho onde tem uma mata mais fechada, ele começou a escutar algo estranho. Primeiro ele achou que era algum animal correndo no mato. Um barulho de galhos quebrando, capim se mexendo, mas o som estava acompanhando a moto, correndo paralelo à estrada. Ele diminuiu a velocidade. O barulho continuou. Algo grande estava correndo dentro da mata e parecia estar acompanhando ele. Meu primo falou que naquela hora sentiu um arrepio subindo pela nuca. Ele acelerou um pouco. O barulho também acelerou. Foi aí que ele percebeu uma coisa. Aquilo estava correndo em duas pernas, porque o ritmo não era de animal. Era pesado, compassado, quase como passos. Ele decidiu parar a moto. Queria ver o que era. Quando parou, o barulho também parou. O silêncio voltou. Ele desligou o motor. Ficou escutando. Nada. Só o vento passando pelo mato. Então ele virou o farol da moto em direção à mata. E foi aí que ele viu duas coisas brilhando no escuro. Olhos, altos demais para serem de um animal comum. Meu primo falou que ficou alguns segundos olhando, sem acreditar. Então a coisa saiu de dentro do mato. Juruna. Era a mesma criatura que eu tinha visto. Alta, curvada, coberta de pelos escuros, andando em duas pernas. Ela saiu da mata e ficou parada no meio da estrada, a uns 20 metros da moto. Meu primo entrou em pânico. Tentou ligar a moto de novo,
mas o motor falhou. A criatura começou a andar na direção dele, devagar, pesado, a cabeça baixa, os braços balançando. Ele tentou ligar a moto outra vez. Nada. Foi quando ele decidiu largar a moto e correr. Ele pulou da moto e correu pela estrada em direção à fazenda. Atrás dele, ele escutou algo cair no chão. A moto. A criatura tinha derrubado a moto. Depois vieram os passos, pesados, correndo. Meu primo disse que nunca correu tanto na vida. A fazenda ainda estava longe, uns 800 metros. Mas ele sabia que se aquela coisa alcançasse ele, não teria chance. Ele correu, correndo no meio da estrada de terra, sentindo a poeira subir. E atrás dele os passos ficavam cada vez mais próximos, galhos quebrando, respiração pesada, um rosnado baixo. Foi quando ele teve uma ideia desesperada. Ao lado da estrada tinha um trecho de mata mais fechada. Ele entrou correndo no meio do mato. A esperança dele era que a criatura se confundisse. Ele se enfiou entre árvores, passando por galhos, espinhos, tudo, e se escondeu atrás de um tronco grosso. Ficou ali tentando não respirar. Os passos chegaram na beira da mata. Pararam. Ele escutou a criatura andando devagar entre as árvores, farejando. O cheiro que ele descreveu foi o mesmo que eu senti. Bicho molhado, carne podre. Ele disse que conseguia ouvir a respiração dela muito perto, tão perto que parecia estar do outro lado da árvore. Foi quando algo aconteceu, algo que ele nunca conseguiu explicar direito. A criatura parou, ficou imóvel, por alguns segundos. Então começou um barulho estranho, um estalo, depois outro, como se ossos estivessem se movendo. Meu primo falou que aquilo parecia algo se quebrando. Depois veio um som de respiração diferente, mais curto, mais humano. Ele arriscou olhar, bem devagar, só um pouco, e o que ele viu foi a coisa mais absurda que alguém da nossa família já presenciou. A criatura estava caída de joelhos no chão, o corpo tremendo, os pelos pareciam diminuindo, recuando, os braços estavam mudando de forma. Ele disse que parecia que o corpo estava se contorcendo, como se estivesse voltando a outra forma. Alguns segundos depois, a criatura caiu completamente no chão e ficou ali, imóvel. Meu primo ficou olhando sem entender. Então a figura começou a se levantar, devagar. Juruna, não era mais o lobisomem, era um homem completamente nu, magro, respirando pesado. E quando ele levantou o rosto na direção da lua, meu primo reconheceu na mesma hora. Era o velho Antônio, o nosso vizinho. Ele ficou alguns segundos parado, respirando. Depois começou a caminhar devagar, em direção à estrada, na direção da própria fazenda. Meu primo ficou escondido ali por muito tempo, sem coragem de sair. Quando finalmente criou coragem e voltou para a estrada, a moto estava caída, com a lateral toda arranhada, como se garras enormes tivessem passado pelo metal. Ele voltou para casa tremendo. Quando contou o que tinha visto, ninguém falou nada por alguns minutos, porque aquilo confirmava uma coisa que a família inteira já desconfiava há anos. O lobisomem que rondava nossa fazenda podia não ser uma criatura qualquer da mata, podia ser o nosso vizinho. Mas Juruna, a história não termina aí, porque algumas semanas depois, algo aconteceu com o velho Antônio, algo estranho, e depois disso o lobisomem continuou aparecendo, mesmo sem ele por perto, e foi aí que a gente começou a perceber uma coisa muito pior. Talvez aquela maldição não estivesse presa apenas a ele, talvez ela tivesse passado para outra pessoa. E o que aconteceu na última vez que aquela criatura apareceu na fazenda foi a noite em que eu pensei que alguém da minha família realmente ia morrer. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like e comentar para continuar recebendo vídeos de relatos aterrorizantes como esse.